Então, esse capítulo 15, a gente vai falar sobre testes não funcionais, tá? Depois de ter visto, então, os testes funcionais, agora os testes não funcionais também são uma parte fundamental aí da garantia de qualidade, né? E muitas vezes passa despercebida, né? Essa parte, né? Porque a gente foca tanto na funcionalidade, na experiência do usuário, naquilo que é esperado do fluxo de negócio, e muitas vezes nós esquecemos de outras características, né? Que são igualmente importantes e muitas vezes, dependendo do negócio, até mais importantes, eu diria, né? E deixa eu ver o que que aconteceu aqui com os meus slides. Ah, eu voltei um, tá certo. E então, se os testes funcionais eles garantem que o sistema faz o que ele deveria, já os funcionais eles vão garantir que ele faz isso bem, né? Com desempenho adequado, com segurança, com a usabilidade correta, né? E embora eu tenha mencionado na aula anterior, na aula não, no capítulo anterior, eu tenha mencionado que algumas funcionalidades, quando estão desempenhando o papel que deveriam, conforme os requisitos, elas proporcionam uma sensação de maior segurança para o usuário, confiança, né, por parte do usuário, uma experiência positiva. Algumas dessas sensações que o usuário tem, elas não dependem de aspectos funcionais da aplicação, elas dependem de aspectos não funcionais. Porque se o usuário tem uma experiência boa, né, utilizando as funcionalidades são adequadas, são amigáveis para o uso dele, e isso causa para ele uma impressão de segurança. Eventualmente, esse sistema não é seguro. Então, ele pode ter uma, uma impressão equivocada. Então, com os testes não funcionais, a gente vai tratar de alguns desses aspectos que eventualmente o usuário nem sente, né? E outros que sim, né, são sensíveis para o usuário, como o desempenho, por exemplo. Uma aplicação lenta que fica travando, que fica, o servidor fica caindo, né? Esses problemas de desempenho e de performance, né, são percebidos pelo usuário e alguns aspectos de segurança que ele não, eventualmente não vai perceber, só quando acontecer algum problema de segurança, né? Alguém invadir o sistema, roubar os dados dele, ou mesmo causar prejuízo financeiro ou de outro tipo, né? E as questões de usabilidade, quando ele realmente não conseguiu utilizar aquilo por falta de algum recurso de usabilidade, né? Bom, então os testes não funcionais, né? Nesse capítulo a gente vai entender um pouco melhor quais são esses testes não funcionais, o que que eles avaliam, né? Que características que eles avaliam, que não são diretamente ligadas à funcionalidade do sistema, como eu disse anteriormente, mas são igualmente essenciais, né? E aqui nós estamos falando aí de testes que vão analisar se ele se comporta sob diferentes condições, né? Se o sistema se comporta sob diferentes condições. Se ele é rápido, estável, seguro, fácil de usar, né? Em diferentes condições. Então, não adianta só testar se o sistema é rápido num domingo, mas eu preciso testar isso numa Black Friday, né? Num domingo normal não, não vai fazer muita diferença. Sistema bancário, principalmente, né? Que não é muito demandado num domingo. E esse tipo de avaliação, ele eu diria que indispensável, né, para qualquer sistema que busca proporcionar para o seu usuário final aí esses aspectos, né, de confiabilidade e eficiência aí no uso real da aplicação. Deixa eu ver se tem algum comentário no chat. Governo também, Poder Judiciário, pois é. Bom, sobre testes não funcionais, então, né? Eles têm um foco bem específico, né? Avaliar esses atributos, né? Como desempenho, escalabilidade, segurança, usabilidade, manutenibilidade, né? Um outro conceito aí. É mais fácil dizer isso em inglês do que em português. Tem umas palavras em português que são mais ah, trava-língua, né? E eles vão ser especialmente importantes, né? Em sistemas de larga escala, né? Ou em ambientes críticos, aí quando a gente está falando sobre controle de tráfego aéreo, sistemas de suporte de suporte à vida, por exemplo, aí um sistema ah, que controla o marca-passo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, né? Um sistema bancário mesmo, né?
os serviços públicos, enfim, né? Os tipos, então, de testes funcionais que a gente vai ver aqui, né, que a gente vai conhecer agora alguns dos principais tipos, né, de testes não funcionais. De novo, né, os principais porque se a gente começa a se aprofundar, essa lista ela só aumenta, né, e cada vez mais. Então agora alguns sistemas do governo eles precisam ter acessibilidade, né, precisam ser acessíveis para deficientes visuais, para deficientes auditivos, quando ligam para uma URA, por exemplo, e aquela URA não, bom, ela só tem audível, né? Eu acho que é unidade. Eu não tenho certeza sobre o significado da sigla URA, se é unidade de resposta audível. Eu acho que é isso. Mas existem alguns terminais telefônicos que permitem conectar um aparelho que mostra em forma de texto, né, aquilo que está sendo transmitido pela URA. Então, tem outros aspectos aí não funcionais, né, de acessibilidade também. Mas vamos começar falando então sobre o que a gente já vinha comentando aí sobre performance, né? Ele vai medir, né, o teste de desempenho, ele vai medir como que o sistema se comporta em condições normais de uso e, através de outros tipos de testes, é que a gente vai identificar como, como é que ele se comporta quando isso varia, quando isso se altera. Muitas vezes a gente fala assim, testes de performance, e a gente coloca tudo na mesma caixa, né? Só que o teste de performance, ele mede como o sistema performa, como ele desempenha, né? Mas numa condição normal. E com base nisso, eu consigo estipular, então, alguns outros cenários em que ele pode ser exposto a condições não normais. E aí é que eu vou precisar utilizar outros tipos de teste que são colocados todos na mesma caixa de performance, mas que não são a mesma coisa, que são o teste de carga e estresse, por exemplo, né? Então, o teste de carga, eu vou simular, né, por exemplo, múltiplos usuários aí tentando acessar ao mesmo tempo, para verificar até quando o sistema aguenta, qual é a capacidade dele de ele suportar, então, esse aumento de carga, né? E geralmente existem estratégias para a aplicação do teste de carga, geralmente é utilizando um aumento gradual, né? Com alguns perfis, aí é como se a gente fosse definindo um gráfico de aumento de carga e de variação ao longo do tempo dessa carga, para que a gente identifique, então, onde é o ponto de ruptura, né, desse sistema. E quando a gente chega nesse ponto de ruptura, aí a gente já começa a tratar de um outro tipo de teste, né, que é o teste de estresse. Então a gente leva o sistema até o limite dele para ver se ele falha de forma controlada, né, ou para ver como ele falha. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, Bom, existem outros tipos de testes não funcionais que eu poderia abordar junto com o teste de estresse, talvez seria interessante. Vou tentar criar um exemplo um pouco didático aqui para explicar. Imaginem que eu estou fazendo o teste de estresse, então. Então, eu já sei como o sistema se comporta quando a carga vai aumentando. Eventualmente, eu tenho um mecanismo ali de escalabilidade, de alocação de outros recursos, né, para balanceamento de carga, enfim. Então, balanceamento de carga, ele está diretamente relacionado ao teste de carga. Depois que eu atinjo, né, o limite do teste de carga, aí eu já começo a entrar no escopo do teste de estresse, em que eu vou levar ele até o limite e verificar, a partir do momento que eu cheguei no limite, o que que acontece com o sistema. Vamos testar se ele se comporta no limite ou se ele falha no limite da forma como foi planejado. Por exemplo, será que ele gera logs no momento que houve, em que ele parou de responder, né? Será que ele tem um mecanismo de monitoramento e troubleshooting que vai identificar quando ele vai monitorar até que ele pare de responder e quando ele pare de responder, executa então um processo de recuperação, né? E existem também testes específicos de recuperação, né? Danilo tem uma pergunta, pode falar, Danilo. É, tá me ouvindo bem? Sim, alto e Bem, claro. sobre o teste de performance, que aí tem o teste de carga, teste de estresse e vários outros, Uhum, quando você está fazendo o teste que nem na teste de API no Postman, e eu vou fazer um teste de performance, eu vou fazer um teste de carga, eu tenho
várias rotas da API, eu testo todas elas? Bom, vamos imaginar o que que cada uma dessas rotas faz, tá? Se o que eu estou fazendo, vamos pensar num cenário em que uma dessas rotas eu estou fazendo uma requisição em que eu estou gravando dados, tá? Vamos pensar num CRUD qualquer. Então eu estou fazendo um post, por exemplo, ou um put, né? Isso envolve a aplicação, né, a API, recebendo essa requisição e processando essa requisição em um banco de dados, por exemplo. Eu posso, através dessa rota, testar qual é o limite de gravação no banco de dados simultânea, por Sim, exemplo. Então, eu posso pensar o que que aquela rota faz, qual é o tipo de método que eu estou utilizando e o que que isso causa no sistema. Se isso causa escrita em banco de dados, eu posso querer focar em descobrir qual é o limite de escrita em banco de dados e como o sistema está se comportando nesse tipo de situação. Se eu estou falando em streaming, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma API em que eu faço uma requisição e ela começa a transmitir dados para mim. Porque muitas vezes não é só uma resposta, né? Que se a sim, gente observar ali na aba de network, né, do navegador, nós temos ali uma série de requisições que o navegador faz e ele recebe respostas, e cada resposta daquelas tem um volume de dados ali, né? Tem uma quantidade de kilobytes, megabytes, né? Agora imagina se eu estou falando de dados muito maiores do que isso. Aí eu posso já começar a me preocupar com outros aspectos, como, por exemplo, questões de latência de rede, questões de perda de pacotes. Aí eu já não estou mais falando sim, de concorrência em escrita de em banco de dados, aí eu já estou falando em transmissão de dados. Então eu posso sim, exercer diferentes requisições através de testes de performance, né, testes de múltiplas requisições simultâneas, com o objetivo de validar, né, ou avaliar como ele se comporta em diferentes aspectos, né? Então é importante sim. ter esse entendimento a respeito do funcionamento da aplicação. Ah, Agora o ok. Felipe tem uma pergunta, vai lá, Felipe. Não, só compartilhar um caso que aconteceu essa semana lá no trabalho, inclusive, que vai até um pouquinho parecido com isso. Que vários clientes estavam consumindo a API massa, né, lá do produto. Tem várias APIs lá, algumas de cadastrar, algumas de consumir usuário e tal. E de vez em quando dava 502, né? E vários clientes abrindo, assim, nem sempre o mesmo endpoint, assim, variava para cada chamada, né? E foi até alguns. Não era nem. Não tinha nem como definir um padrão, assim, que alguns eram umas requisições bem leves, assim, só para trazer mesmo o usuário. E outras, tipo, mais pesadas e tal, não passavam, né? Não davam 502. Aí foi até engraçado, porque eu descobri esse recurso lá do Postman que ele tem, que a gente consegue simular, né? Assim, por exemplo, sei lá, 50, acho que é virtual users que eles chamam, fazendo requisição direto, ou então a gente consegue botando para ir progressivo, né? Para ir subindo o número até chegar a um número tal. Aí com isso a Uhum. gente conseguiu simular, né? Assim, que a partir de tal ponto lá, ele começava a dar o erro, assim, 502. Foi até interessante esse recurso lá que a gente descobriu. Tem uma coisa que a gente vai abordar, a gente vai em um outro módulo, né, em outro capítulo, a gente vai abordar testes de performance. E aí vocês vão ver como é que é feito o planejamento, né, de um teste de performance, que é um pouco diferente de um teste de um plano de testes comum, né? A gente precisa definir o perfil, uma série de características ou configurar como vai ser. É como se a gente estivesse planejando um ataque, né? Basicamente é mais ou menos assim. Como se a gente estivesse jogando E um jogo desses de estratégia, né? foi até, foi até engraçado, porque eu fiz algo mesmo assim, bem assim, amador e a gente conseguiu reproduzir, né? Mas eu fiquei pensando, pô, isso aqui mesmo, acho que dava pra fazer de uma forma melhor, assim, mesmo, planejar e tal, de tentar fazer. Até porque era um recurso que eu nunca tinha usado também, mas felizmente deu certo. Legal, legal. A gente vai fazer alguma coisa parecida com isso aí. De repente tu vai poder trazer esse exemplo de novo aí. Até como eu tinha dito no início da aula, não sei se tu já estava acompanhando aqui, que para alguns dos próximos capítulos, para as aulas práticas,
eu vou tentar trazer alguns exemplos que vocês possam compartilhar para a gente abordar aí um caso real, né? Ou exemplos meus, né? Bom, próximo tipo de teste não funcional, então, que a gente pode abordar aqui, teste de segurança, né? Buscando vulnerabilidades aí, garantindo a proteção de dados, né? A gente deu vários exemplos aí de sistemas bancários, então acho que fica bem claro aí como eles se enquadram aí como um teste não funcional, né? Eventualmente o usuário nem vai verificar isso, ele não vai manipular isso como uma funcionalidade ou um fluxo do sistema, mas são características importantes aí para muitas aplicações, para muitos negócios, né? Teste de usabilidade, como eu mencionei antes, né? Se a interface é intuitiva, se é agradável, é amigável, né, para o usuário, se ele consegue encontrar a informação, se ele consegue entender a mensagem de erro, né? Todos esses aspectos aí de uso mesmo da aplicação. E que não é necessariamente funcionalidade, né? Por exemplo, se eu tento fazer login e eu esqueço de preencher um campo, e eu tento clico em login, né? Tento prosseguir com a ação de login, não vai funcionar, beleza. Só que a funcionalidade é essa, é não permitir, né? Se um campo está em branco, a funcionalidade deve proibir, né? Então, existe funcionalidade, o que funciona e o que não funciona, vamos dizer assim, de forma planejada. Então, se eu preencho os campos de forma adequada, o meu login vai funcionar. Se eu preencho errado, ele não vai funcionar. Isso significa que a funcionalidade vai falhar intencionalmente, né? Agora, a funcionalidade proibir o meu acesso não resolve o meu problema. Eu preciso entender o que aconteceu. E aí a gente tem algo que não é funcionalidade, mas que são outras características, como, por exemplo, receber um feedback da aplicação, né? E isso é usabilidade. E os testes de manutenção, né? Se nós temos um ambiente em produção que, bom, eu mencionei antes, né, junto com o teste de estresse, o caso de teste de recuperação. É um tipo de teste de manutenção também, dá para dizer que é similar, né? Então, nesse caso, não se trata de atualizar o sistema, mas de corrigir algo, né? Corrigir uma falha. Mas também pode se referir à atualização. Então, se eu tenho um teste que está funcionando normalmente, e imaginem que eu tenho um fluxo de negócio que depende de uma série de transações de informações ou trocas de informações entre o servidor e o cliente. Então, o cliente faz uma solicitação, aí imaginem que eu fiz uma autenticação. Aí, quando eu fiz aquela autenticação, o servidor me enviou um token, né, um token de autenticação para garantir que eu estou autenticado. E aí, nas próximas requisições que eu fizer, eu preciso enviar aquele token como uma confirmação para o servidor de que eu já estou autenticado. Só que se esse servidor me enviou o token e antes de ele receber a minha próxima solicitação, esse servidor foi atualizado, digamos que eu estava subindo uma nova versão do sistema, e aí ele reiniciou o serviço de tokens, talvez ele não reconheça mais aquele token que foi gerado antes. Então eu preciso garantir que o sistema vai saber lidar com esse tipo de situação, né? Quando houver algum tipo de atualização ou interrupção programada, planejada no funcionamento. E seguindo aqui com os testes não funcionais, agora vamos só evidenciar a importância aí, que eu acho que já ficou bem clara aí também, né? Mas, novamente, eles ajudam a prevenir as falhas que a gente já tinha identificado antes que eram críticas para o usuário, mas que nesse momento são críticas mais pro negócio, né? Então, quando um sistema cai, né, quando sai do ar um servidor, é muito mais crítico para o negócio, muitas vezes, né? O usuário, ele vai tentar acessar e não vai conseguir. E ele pode tentar daqui a alguns minutos. Então, talvez aquele usuário não vai ter sido tão impactado assim, mas o negócio pode ser impactado, né? Quando existem falhas de performance ou de segurança, por exemplo. E principalmente protegendo o negócio, né? Contra essas ameaças externas aí que a gente tem de ataques cibernéticos, enfim, né? E que, no fim das contas, acabam também prejudicando a imagem do negócio, da empresa, né? E
Novamente, a entrega do valor, né, para o usuário, como eu mencionei agora, se os testes não funcionais eles têm talvez uma criticidade maior para o negócio, em alguns aspectos eles também são sensíveis aí para o usuário, né? Se a gente está falando, por exemplo, em testes de usabilidade. Se a gente está falando de testes não funcionais, como segurança e performance, podem ser mais críticos para o negócio, mas usabilidade, o negócio está funcionando, o site está no ar, os usuários são capazes de utilizar o sistema, mas se o usuário não tem uma experiência agradável, só ele é que está sendo impactado, né? E, eventualmente, esse desconforto do usuário na utilização dessa aplicação pode ocasionar, então, uma redução na aderência dos usuários ao uso de uma aplicação, né? Ou talvez no aumento aí do, do sucesso, né, dessa aplicação perante os usuários. Eles vão deixando de utilizar, enfim. E esses problemas aí que passavam despercebidos para o usuário, né, nos testes funcionais, agora eles vão passar a ser identificados, né, porque eles estão impactando na prática, né, através de lentidão, falhas de segurança, então eles vão passar a ser identificados. Então eu não preciso mais depender de um usuário para sinalizar a respeito de uma aplicação que não funcionou direito, ou de um analista de negócios, mas eu vou depender sim de mecanismos internos de monitoramento e de testes, né, dessas características e dessas capacidades da aplicação para conseguir identificar quando é que eles estão impactando na prática, né? E por fim, eu diria aí que para ajudar a identificar esses problemas não depende só de testes, não depende só de monitoramento, mas principalmente dessa percepção, né? Como o exemplo que foi trazido aí pelo Danilo sobre que tipos de rotas, quais endpoints eu vou testar, né? Então a gente precisa ficar atento a esses aspectos, entender o que que aquela rota, o que que aquele endpoint da API faz nos bastidores da aplicação, né? E incluir esses testes no processo de QA.